Oi, gente, eu tô aqui no começo do vídeo passando pra dar salve pra todo mundo que pediu no último vídeo. Se você quiser um salve também, é só pedir que eu dou no próximo. Muito obrigado, espero que gostem. Re-04 A luta estava parecendo equilibrada com ambos alternando entre atacar e defender. Julius avança com sua espada mas Vanitas se defende e contra-ataca ocasionalmente se deixando ser atacado mas repentinamente Julius para encara e Vanitas Julius sinceramente que demônios é você? Pelas habilidades que mostrou no salão você parecia um mago mas é tão abolidos como uma espada quanto um cavaleiro Vanitas não se preocupe mesmo que eu explique. Você não entenderia Julius estava começando a se sentir desesperado o fato dele ter proposto essa luta já era uma surpresa por si só mas esse medo louco fez com que ele tentasse de tudo para vencer Julius eu realmente não sei o que você mas tenho certeza de que você é louco por usar o nome de uma bruxa antiga principalmente o nome de uma bruxa conhecida como Demônio da Lua Azul Julius queria apenas provocar Vanitas que ouviu calado aquela fala Julius encarou quieto Vanitas que parece um pouco estranho. A paciência de Vanitas tinha acabado com aquela fala Vanitas quebra sua espada de madeira encarando Julius que se arrepiou completamente Vanitas já chega eu acabo de perder a paciência e você só sai daqui de duas formas uma se ajoelhando e implorando por perdão ou dois se eu receber uma ordem direta para que eu pare a surra começa Julius até tenta atacar mas sua espada é quebrada e ele é jogado para longe com um soco se levantando e tentando se defender do próximo ataque que vem direto no rosto Vanitas ataca sem piedade apenas se contendo para não matar o Julius. Durante a sequência de socos o sangue que caía de Julius havia pintado o chão de vermelho. Julius era muito orgulhoso e meio arrogante para aceitar se render tão facilmente o que fez com que ele prolongasse a luta a cara cura que ele recebia e Vanitas a fazia ficar mais irritado e diminuía a dor recebia pelos seus ferimentos ele não conseguia aceitar esta sendo curado sua razão cada vez diminui mais e mais. Vanitas não se importava com o que aconteceria com Julius. A iniciante raiva havia se tornado pena e um pouco de nojo Julius era exibido o jogo mesmo, mas agora ele era apenas lamentável. Vanitas havia desistido de lutar. Ele apenas jogava Julius para longe com seus socos. Enquanto mandava ele desistir eventualmente, curando Julius para que ele não morresse. Emília e Anastasia vão até a arena onde a luta estava acontecendo. A Emília estava muito preocupada, pois ela sabia que Vanitas era forte, mas não sabia se ele iria exagerar como ele fez anteriormente. Anastasia estava curiosa, pois ela duvidava que Julius teria alguma dificuldade em uma luta, mas levando em consideração o que ela havia visto no salão e como o cavaleiro estava falando ele estava aos poucos começando a se preocupar. Quando elas chegam e vêm à arena o choque toma conta Vanitas parando calmamente observa Julius que se levanta e de forma lenta e fraca tenta golpear Vanitas que com um chute afasta Julius como se ele fosse uma criança a arena estava cheia de sangue a maior parte era de Julius eventualmente Vanitas caminha até Julius e o cura com seu sangue ninguém entendeu o que Vanitas fazia curando seu aniversário só para continuar a batalha. Emília grita para que Vanitas pare com essa luta. Escutando essa ordem Vanitas solta um suspiro olhando para o Julius Vanitas bem dessa vez a vitória será sua já que minha senhorita me ordenou a voltar que cara de sorte Vanitas dá um pulo anormalmente alto chegando perto de Emília em um segundo com um grande sorriso em seu rosto Emília questiona o porquê Vanitas havia feito aquilo ele não precisava ser tão brutal sendo que deveria ser apenas um duelo amistoso Emília eu não entendo Vanitas porque dessa brutalidade você é sempre tão gentil quando está na mansão. O que aconteceu ele fez algo para merecer isso? Vanitas pensa nas últimas palavras que Julius havia dito durante a luta. Aquelas palavras haviam afetado Vanitas em cheio no seu ponto fraco, mas aquilo agora deveria ser deixado de lado. Vanitas via a bruxa da lua azul como sua mãe mesmo que ele só tivesse pequenos lapsos de memórias antigas onde ele vivia com as bruxas e algumas outras pessoas que aparecem apenas como silhuetas negras indistinguíveis.
Mencionar a bruxa da lua azul era algo delicado para Vanitas, que carregava esse nome com orgulho mesmo que ao se apresentar todos o dão um olhar de medo e nojo por ser loucura usar o nome de uma bruxa de forma despreocupada. Mas a aversão dos outros não importava para Vanitas. Vanitas, me perdoe senhorita Emília, mas aquela homem disse uma coisa que eu não pode aceitar. E por um minuto eu perdi meu autocontrole e agi de forma anormal e exageradamente bruta. Mas juro que isso não acontecerá novamente. Emília, você realmente exagerou. Mas como você o curou, eu acho que posso deixar passar dessa vez. Eu consigo ver em seus olhos que algo realmente te afetou bastante. Mas eu quero falar. A Emília começa a falar, mas minha mente momentaneamente vaga em meio ao vazio, me lembrando da luta, vendo quanto eu exagerei. Eu apenas escuto Emília falando que eu teria que ficar na mansão da Cruz por algum tempo e que eu deveria me comportar e ajudá-la. Isso não era uma má notícia, pois eu pretendia adicionar a baleia branca à minha coleção de fantasmas e marionetes da minha Yatsufusa. Sem contar que pegar uma de suas habilidades seria ótimo. Beatrice caminha até mim com uma cara furiosa por eu ter exagerado. Beatrice, eu não consigo entender como você consegue ser provocado tão fácil desse jeito. Meu Deus, por que você é tão difícil de lidar? Como meu contratante você precisa se controlar. Mas Vanitas, me desculpe por isso, mas eu não consigo me controlar quando falo da minha família. Que inclui você e as 7 bruxas. Eu disse a última parte baixo para apenas a Beatrice ouvir. Eu tiro uma luva preta que sempre está em minha mão, indo até a metade do meu antebraço. Eu pego meu grimório o colocando em uma marca em meu braço, que assemelha a uma estrela azul com menos de 5 centímetros, que cresce ficando com 20 centímetros de comprimento, também passando a ter uma aparência mais complexa. Eu coloco minha luva novamente, pegando Beatrice em meus braços. Ela parecia chocada além de estar um pouco surpresa, pois ela não sabia dessa minha habilidade que até eu mesmo só descobri há algum tempo. Mas isso não era importante. Com Beatrice em meus ombros, eu vou à terra, pois ela iria comigo até a mansão da Cruz. Após arrumar as bagagens, a viagem começa dentro de uma carruagem com um silêncio desconfortável. Rapidamente Ren começa a puxar conversa para passar o tempo. Eu nunca imaginei que conversar seria tão divertido e relaxante. Nós conversamos sobre muitas coisas, principalmente sobre algumas receitas. Após uma bela conversa nos chegamos ao nosso destino. Pensamentos de Vanitas. Eu não tenho muito tempo, eu preciso matar a baleia branca e salvar o vilarejo do Rosval. Mas eu preciso convencer a Cruz de que eu posso ajudar nessa raid para que no futuro eu peça a ajuda dela. Se ela colaborar será bom, mas algumas coisas podem sair do controle. O Susanoo está com Emília, isso é bom é ruim. Emília e o vilarejo estão seguros, mas isso dificulta a derrota da baleia branca. Sem o Susanoo será complicado tornar a baleia minha marionete. Eu solto um longo suspiro com um olhar sério, mas continuo em meio a meus pensamentos. Vanitas, pensamentos. Eu me recordo de poucas coisas, mas após a baleia branca, terei que deixar o Coru com a Ren para a proteção dela e da Cruz. Após entrar na mansão, Vanitas se dirigia até o quarto em que ele ficaria pelos próximos dias. Na começo, Vanitas aproveita para conhecer a mansão e seus moradores melhor. Ele vê o preparo que Cruz estava fazendo para a caçada à baleia branca. Novamente em seu quarto, Vanitas olha para um celular, vê a data e horário. El percebe que tem que se apressar. Ele tem 2 horas para chegar até a baleia. Nesse momento eu invoco o Coru e rapidamente pulo para o lado de fora da mansão com Beatrice em meus braços. Desde que firmamos um contrato, a mente dela sempre retorna no tempo comigo, mas eu não expliquei como isso funciona até agora. Ela tem apenas confiado em mim sem muitas perguntas, mas esse era um momento perfeito para explicar como o meu retorno funciona. Beatrice, então quer dizer que você finalmente vai me explicar o seu poder de retorno no tempo? Já faz um tempo que você prometeu que ia me contar. Eu começo a explicar sobre minhas habilidades para Beatrice, principalmente a de retorno no tempo e a invocação dos 100 fantasmas. Após ouvir minhas habilidades, Beatrice entende bem fácil o meu plano, me poupando muito tempo. Vanitas, Beatrice, eu quero que você me dê cobertura com magias de longas distância.
Enquanto isso o Koru vai te ajudar com a mobilidade. Após algum tempo os três chegam em uma vasta planície com uma árvore enorme. Koru para de correr e começa a esperar. Vanitas observa ao longe a baleia se aproximando e começa a se preparar puxando o grimório. Eu pego a Gran Chariot ativando minha armadura e ativando o meu Haki do armamento e o Haki da visão. Eu invoco outra arma imperial que é um para de asas que atira apenas eu a uso para poder voar em alta velocidade. Vanitas Koru cuida bem da Beatrice enquanto ajuda ela a me dar cobertura rapidamente. Koru faz crescer um par de asas em seu corpo para poder se movimentar mais rapidamente pelos céus. Após suas asas aparecerem nos pulamos e começamos a voar em volta da baleia branca. Eu começo a atacar com um corte vertical, usando a Yatsufusa imbuída em Haki do armamento causando mais dano. Enquanto crio estacas de sangue e gelo jogando todo em cima da baleia branca, fazendo que meu sangue haja como um veneno. Ela começa a se debater em uma tentativa inútil. Ela invoca 2 clones e começa a subir tentando se livrar dos ataques, mas elas acabam não ajudando em nada, pois eu pego mais 2 armas imperiais. Um par de manoplas da Dramelesh com a capacidade de criar e manipular raios. Com ela eu conjuro vários raios acertando a baleia e a causando queimaduras muito graves, enquanto uso um par de asas Amastema que lança penas tão afiadas quanto facas, todas as penas estando imbuídas em Haki. Eu logo volto a atacá-la com a Yatsufusa enquanto uso a invenção dos 100 fantasmas para chamar vários majus cachorros em cima da baleia branca com uma única. Devore tudo. Os majus rapidamente começam a arrancar pedaços de carne da baleia branca. Eu fico irritado com sua resistência por ela ainda não ter morrido, mas eu decido finalizar a luta com um corte da Yatsufusa com gelo aqui meu sangue, acertando bom na cabeça. Eu finalmente mato um dos 3 grandes majus, só falta 2. Eu me viro para a Beatrice que estava com as outras cópias da baleia e dou um sinal fazendo com que Koru desça. Eu seguindo logo atrás. A Beatrice estava bem cansada por ter que impedir que as outras fossem até mim. Vanitas muito obrigado Beatrice, mas agora que matamos ela uma vez só falta 6.